se você fosse uma grande amiga minha, essa pergunta que eu recebo sempre agora, eu realmente tenho condição de te explicar e dizer os motivos pelos quais eu sugiro que faça diferente do que eu fiz lá no meu início. Dor que eu vejo em muitas colegas advogadas iniciantes, colegas aí que estão saindo da graduação. E, na verdade, eu falo pra vocês que foi uma dor minha, que também eu senti. Mas na época, lá atrás, quando eu comecei a advocacia, eu não via isso como sendo uma dor. Eu simplesmente via como um entusiasmo. E aí, o que eu fiz com tudo isso? Eu peguei esse entusiasmo e executei. Eu simplesmente executei. E fui fazendo, e crescendo, e ganhando experiência, e trabalhando horrores, e perdendo horas e horas de sono em vários tipos de assuntos dentro da área do direito, de casos e mais casos, porque para mim aquilo me movia, aquilo era o meu entusiasmo. Mas chega um ponto que isso é insustentável. E é por isso que eu trouxe esse tema aqui hoje, até para poder te dar ideias. Eu não quero aqui dizer que é o certo ou que é errado, até porque eu fiz. E não vou dizer para você que os resultados foram ruins, até porque quando você decide e escolhe atuar em mais de uma área, mas que você faz isso com consciência e faz isso com segurança e faz isso também com diligência, ou seja, se aprofundando no assunto, estudando, até pedindo auxílio a pessoas, advogadas, colegas que já estão mais na frente, você faz isso de uma maneira muito mais segura. Mas eu vejo que não é o caso de todas as pessoas seguirem esse caminho. E realmente não seria um conselho que eu daria para você, apesar de eu ter feito isso lá atrás. Então, quando você decide por advogar, é importante que você decida também qual área que você vai começar. Por que eu falo começar? Porque quer dizer que quando você escolhe esse início, no decorrer da sua experiência de vida, pode ser que aconteça de você, de repente, não gostar, ou de você mudar o caminho, ou da própria vida te chamar para que você mude esse caminho. E aí você muda a área, e aí você se encontra melhor, porque onde tiver a sua vontade maior, está realmente aquilo que você precisa trabalhar e fazer para ajudar mais pessoas. Fui para o mercado de trabalho na advocacia, e aí, como eu digo e disse agora, esse entusiasmo que eu tinha, né? Inicialmente eu fui pensando que eu ia atuar, de certa forma, na área do direito tributário. Eu cheguei a atuar, participei, inclusive, de comissões da OAB, enfim, mas no decorrer, a vida me convidava para outros casos, e os maiores casos que vieram passaram a ser da esfera civil. Muitas vezes você faz sim aquele planejamento inicial, mas em determinados momentos, esse planejamento inicial, ele pode ser que não aconteça, por diversas questões da vida que a gente não sabe exatamente o quê. Então não é uma coisa de você chegar e falar assim, eu defino atuar nessa área específica e isso vai para o resto da minha vida, não. Tire essa angústia que vocês têm para ser mais flexível. Mas o primeiro ponto que vocês têm que botar em mente não tem como vocês atuarem em muitas áreas, tá? Isso praticamente ele fica inviável, principalmente hoje em dia. E emocionalmente, com o tempo, também fica insustentável e você não consegue desenvolver as atividades de uma maneira mais tranquila. Eu não aconselho hoje que as pessoas que estão iniciando façam, tá bom? Então, eu vou deixar aqui uns 3 pontos para ajudar vocês nessa escolha de
qual área que vocês devam atuar. Os melhores caminhos, como sugestão para você encontrar aí um nicho que te faça começar, são 3 pontos específicos que você deve levar em consideração. Primeiro é a paixão, o gostar, o amor. Eu nem coloquei aqui a palavra amor, mas é o amar mesmo, assim. É um assunto que realmente você gosta de estudar, de passar horas e horas. Mesmo se você não tivesse o fator envolvido aí, dinheiro, tá? Esse nicho, essa atuação, esse assunto, ele te faz se sentir uma pessoa entusiasmada com aquilo? Você tem facilidade quando você, pelo menos, lê sobre possíveis soluções jurídicas no caso que envolve esse nicho? Eu estou falando isso porque muitas vezes, e muitas de vocês que podem estar me assistindo, estão ainda na graduação e não têm ainda um contato com o caso prático. E muitas das vezes, vocês que estão me assistindo, estão ainda começando e também não têm o contato com o caso prático ainda. Mas vamos dizer que você consiga ter esse contato com o caso prático através de leituras de julgados do STJ, do STF, dos tribunais aí da região que vocês moram. E como é isso para vocês? Qual é a sensação que vocês têm quando vocês passam a ler e estudar esses casos, tá? Esse é um exercício que eu deixo aqui para vocês irem fazendo para ajudar aí nessa escolha de nicho, né? Nessa escolha de qual área exatamente que vocês vão começar aí pelo menos a divulgar os serviços de vocês. O segundo ponto é verificar se tem demanda, né? Porque não adianta nada você pegar um nicho, pegar uma área que você gosta, que preenche aí, que você tem facilidade na hora que você lê os casos e chega para você eventual dúvida de algum cliente que já pode estar chegando aí, e você, na verdade, não tem a demanda para aquele local ou para aquela área ali que você está querendo atuar. Então, é importante que você pesquise para saber se tem a demanda. E como é que você faz essa pesquisa? A pesquisa ela é feita no Google Ads ou no Google Trends. Com julgados aí dos tribunais também você pode pesquisar, com pessoas ou com possíveis clientes. Eu vou mostrar para vocês como você pode fazer essa pesquisa aí da área que porventura você esteja com interesse de atuar. Você vai chegar aqui, ó, no Google e vai colocar qual que é o assunto, qual é a área que você quer, ó, direito de família, por exemplo, ó, aqui Brasília, né, Brasília, você vê que aqui, ó, não, antes mesmo de eu colocar a palavra Brasília, eu estou em Brasília, tá? É só para vocês terem noção de como o Google mostra para vocês a quantidade de demanda, ou se esse tema, ou se essa área que você está pesquisando, querendo atuar, ela tem demanda. Só do fato de eu colocar aqui, ó, direito de família e ter aparecido Brasília, quer dizer que pessoas pesquisam por essa área e exatamente em Brasília. Então, ou seja, já é um indicativo de que essa área, ela tem demanda. E tem também, a gente tem aqui, ó, Google Trends. Google Trends. Ele é uma área que você coloca também, ó, direito de família. Explorar. E ele vai te mandar um relatório de como as pessoas estão pesquisando sobre esse tema e a incidência em qual região do país tem mais. Ó, a gente observa que aqui, ó, a gente tá no mês de julho, quando eu estou gravando esse vídeo, ó, interesses ao longo do tempo. Teve um interesse bastante grande, ó, direito de família no dia 18, por exemplo, já mostra que teve interesse. Então, ou seja, a gente tem
um certo interesse dessa aula, ou seja, indicativo de que tem demanda. E aqui, ó, mostra os locais que mais tem interesse, ó, na Paraíba, Pernambuco, Paraná, Goiás, tem vários. Ó, essa área azulzinha aqui, ela mostra a parte que tem mais interesse, ó, tá vendo? Sobre essa palavra. Mas a gente, ó, se a gente colocar a palavra direito de família, qual que é o interesse das pessoas em relação a esse tema dentro da ferramenta do Google Trends em relação ao interesse ao longo do tempo? Isso aqui, gente, mostra a quantidade de pesquisa que as pessoas têm interesse em relação a esse tema, ou seja, bastante. Então, é um tema que tem sim demanda de certa forma. Ó, quase que no Brasil todo, no Brasil todo nós temos interesse sobre essa área, tá bom? E aí aqui é uma ferramenta que você pode avaliar para você ter aí noção de como para você ter uma noção de como essa área tem demanda ou não. O ponto que eu deixo aqui é: você já tem alguma experiência nessa área? Ou como você vai criar essa experiência? Se você não tem a experiência, como é que você cria essa experiência? E aí eu deixo aqui uma sugestão, né? Você busca experiência como, gente? Hoje em dia tem muitas formas de buscar experiência. A principal, claro, é você estudando e colocando em prática, né? Mas aí você vai falar pra mim assim: como, Larissa, que eu coloco em prática se eu não tenho ninguém, eu não tenho cliente, eu não tenho nada? Você vai procurar meios onde você pode colocar isso em prática. A sua prática, você precisa criar ela. Então, você vai buscar colegas, amigas que estejam aí na advocacia mais adiantada do que você, mentores, professores, cursos, por exemplo. Por exemplo, eu tô aqui te dando uma aula sobre como você começa aí na advocacia, como você escolhe a área de atuação aí na advocacia, não fazendo exatamente aquilo que porventura eu fiz e que muitas às vezes fazem. Você busca a experiência. Como? Estudando, colocando em prática. Mas aí você vai falar pra mim assim: como que eu coloco em prática se eu tô começando e não tenho nada, eu não tenho ninguém? Você vai buscar colegas, você vai buscar pessoas que estão mais na frente que vocês, mentores, professores, cursos. Por exemplo, eu tô aqui te dando já um mini curso sobre isso. Um mini curso sobre isso. Eu tenho aí mais de 14 anos de experiência na advocacia raiz mesmo, aquela advocacia que ia assim, ó, no tribunal, que ia no balcão. E aí, tô te ensinando caminhos menos dolorosos para você trilhar aí e evitar algumas dores. Então, esteja sempre em movimento. Esteja sempre em movimento, tá? Busque aplicar, busque estudar, busque estar próximo de pessoas que possam te auxiliar. Não perca a oportunidade de clientes. Se você, porventura, ainda está confusa e acha que precisa de escolher mais de uma área para atuar e quer atuar em várias áreas, ter experiência, não faça isso se tiver sem experiência zero. O que você faz? Hoje a gente tem muitos colegas que podem nos ajudar. Então, você vai procurar as parcerias. As parcerias, elas te ajudam nesse momento quando você quer abraçar o mundo aí com todos os seus dons e conhecimentos e acha que mais de uma área, principalmente áreas distintas, você vai dar conta. Então, não faça isso, gente. O meu conselho aqui é para que vocês busquem uma área, que vocês tenham esses requisitos que eu coloquei, desenvolva essa área para o seu marketing, para atração de clientes e, claro, vindo outros clientes de outras áreas, você olhe como um negócio. Busque parceiros, colegas que atuem nessas áreas para que você possa auxiliar aí tanto o cliente que chega e você não deixa ele perdido, quanto os colegas que possam te ajudar aí numa rede de parceria.
Você vai ver como isso vai te tornar muito mais leve, muito mais tranquilo e você não vai sofrer um boom emocional no futuro. Se você quer saber mais sobre como construir aí a sua carreira, como escolher uma área de atuação, coloca aqui embaixo nesses comentários quais são as suas dúvidas, que aí a gente responde, eu faço outro vídeo, a gente pode fazer até um ao vivo pra gente conversar sobre isso, esclarecer melhor tudo isso aí para você ter mais leveza e tranquilidade na advocacia.